Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Graças te damos, meu Deus, pelas palavras que hoje o Teu Espírito separou para cada um de nós, para o nosso crescimento espiritual. E eu oro, nesse momento, que todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, que amam a Tua verdade, que querem conhecer a Tua verdade, que elas se encontrem na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Portanto, meu Senhor, que nunca nos falte a Tua palavra, pois é alimento espiritual, sem o qual é impossível vivermos aqui e entendermos o Teu amor e a Tua vontade para as nossas vidas. Precisamos, Senhor, do Teu alimento, pois é direção, é luz para os nossos caminhos, em um nome do Senhor Jesus. Palmas para o nosso Deus, bem forte. Graças a Deus. Amém. Pode sentar todos. Em um nome do Senhor Jesus. Cristo formado em vós, parte 1 é o tema de hoje. E para remir o tempo, vamos direto ao assunto. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 19. Aqui, o apóstolo Paulo vai falar de umas tais dores de parto que ele sentia pelos Gálatas. E diz assim, 4:19: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Cristo formado dentro de você é o que eu declaro. Amém? Amém. O trabalho da palavra da graça é fazer com que Cristo se forme em você, de maneira que você entenda que você não busca Deus no exterior, porque Deus está dentro de você. Então, quando um pastor está formando Cristo em alguém, é uma das primeiras coisas que ele precisa ensinar. Deus está dentro de você. Há uma dúvida muito grande no coração das pessoas com relação à presença de Deus. Em respeito às pessoas que estão novas na fé e quem depois vai nos ouvir através dessa pregação, abra sua Bíblia. Depois a gente volta para cá. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. 6 é o capítulo, o verso é o 19. Diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Vai estar ou já está? Já está. O Evangelho é bem claro em afirmar isso. Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então temos o entendimento que Deus está dentro de nós, que longe
de nossa vida, ele não está. Nós estamos aqui para aceitar o que Deus diz. Anunciar que temos a presença de Deus e que não precisamos buscar o Espírito Santo não é uma tarefa fácil. Principalmente para mim, que prego o Evangelho da Graça. Acredito que para você também, que evangeliza, que dá o CD da sua igreja para as pessoas, evangelizando as pessoas, tem sido difícil também para você. Porque vivemos em uma época que as pessoas estão sendo ensinadas a buscar o Espírito Santo. Elas estão sendo ensinadas a buscar Deus nas coisas. Querem o azeite, porque foi ensinado para elas que o azeite é o Espírito Santo. E que no pão está a presença de Deus. E que Jesus é a rosa de Saron. Estamos vivendo em uma época difícil. Você fala, olha, Deus está dentro de você. Não, tem que buscar, irmão. O ensinamento da sua igreja está tudo errado. Nós temos que acreditar e aceitar o que Deus diz. E Ele aqui diz que a presença dEle já está dentro de você. Com essa leitura aqui, nós temos esse entendimento. A única coisa que temos que buscar é a palavra, a oração, uma vida de louvor a Deus. E procurar ter o congregar mais presente na tua vida. Porque o congregar dissipa a angústia, a solidão, os vazios. Porque a palavra vai preenchendo os vazios da sua vida. Então, é isso que eu e você temos que buscar. Mas o Espírito Santo não precisa. Porque você já é casa de Deus, morada de Deus. Em casa, leia a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 14. Anote aí, em casa você lê. E também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Que fala que o Espírito de Deus já está dentro de nós. Então, o ensinamento que diz que nós temos que buscar a Deus, isso foi o homem religioso que inventou, para ter o dia da busca do Espírito Santo. E nós estamos aqui para aceitar o que o homem diz ou aquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz. E quando eu leio a Bíblia, Deus me diz que o Espírito dele já está dentro de mim. Então não preciso buscar aquilo que eu já tenho. Embora lá fora o sistema religioso busque o Espírito de Deus. Mas isso foi eles que inventaram. Para ter o dia da busca do Espírito Santo. Porque com isso, as igrejas lotam, enchem de pessoas. É uma forma de ter os membros dentro da igreja. Você tem que estar na igreja física por amor a Deus. Por amor à sua palavra. E não por uma chantagem. Olha, se você faltar, você vai ficar sem a presença de Deus. Mas se você estiver aqui, você vai receber a presença de Deus na sua vida e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu não posso fazer esse tipo de chantagem, porque a palavra de Deus diz que Deus já vive em você. Escrito está. Tem pessoas que custam a aceitar as coisas. Principalmente quando você fala que o diabo está destruído. Não é verdade? Um pouco mais adiante a gente fala sobre isso. Voltemos agora à leitura da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 19. Uma vez mais. Diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eu quero agora trazer alguns exemplos, ao qual esses exemplos, que são atitudes, vai formar Cristo em você. Por exemplo, antes de você tomar uma atitude, você deve orar ao Senhor. Senhor, ilumina a minha mente, os meus caminhos nesse momento, para eu tomar a decisão certa. Quando eu faço isso, Cristo está sendo formado em mim. Esse é um exemplo. Outro, será
que eu devo fazer esse comentário com essa pessoa a respeito de uma tal pessoa, meu Senhor? Será que isso vai edificar? Quando eu consulto o meu Senhor, Cristo está sendo formado em mim. Senhor, para que lado eu vou? Para que seja melhor para mim. Nesse momento, Jesus está sendo formado em você. Que é justamente levar o seu pensamento cativo a Cristo, como diz o apóstolo Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao 5, você anota aí no seu caderninho de anotações, e em casa você lê, medita. Será que eu devo, meu Senhor, agir assim ou não? Será que eu devo falar a respeito daquela pessoa com o fulano? Será que esse comentário vai edificar alguma coisa ou vai servir para destruir alguma coisa? Causar ciúmes, causar brigas? Você esposa, você marido, deve pensar muito nisso. Às vezes tem coisas que nem é bom você comentar, não é bom você falar, porque vai surgir ciúmes e brigas. Ah, será que eu devo mostrar isso que um amigo postou no meu Facebook, um exemplo, para o meu marido? De repente nem convém, não mostra não, porque ele pode cismar, ficar com ciúme de você ou brigar por causa daquilo. Entendeu, abençoado? Então você evita. Ah, eu encontrei meu ex-namorado, ou a ex-namorada, e vou fazer o comentário. Senhor, será que eu devo? Será que vai edificar alguma coisa eu falar para ela ou para ele, do ex? Será que vai construir alguma coisa ou vai causar ciúmes? Ou vai causar brigas? Nesse momento em que você pega o seu pensamento e leva cativo a Cristo, Cristo está sendo formado em você, abençoado. É esse o tipo de atitude que faz Cristo ser formado em você. Voltando aqui para as considerações ao verso 4, 19 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que ele estava sofrendo dores de parto, porque ele estava tendo um problema muito sério com os Gálatas. Qual era o problema que ele estava tendo com os Gálatas? É que os Gálatas foram instruídos na palavra da graça e estavam retrocedendo. O que é ser instruído na palavra da graça de Deus? É viver pela fé, sem amuletos, sem pacotinho de sal, sem pedaço de pão ungido, rosa, cajado, vara, pedrinha branca, fronha, meia ungida, chinelo ungido. Lá fora virou um supermercado. Você entra nas igrejas e pode entrar com um carrinho de supermercado, porque você enche o carrinho mesmo. É arroz ungido, feijão ungido, fronha, travesseiro, lençol, manto, calça ungida, gravata ungida, chinelo ungido, prato ungido, faca ungida, cesta básica ungida, tem tudo agora. É um supermercado. É cama, mesa e banho. Tem de tudo. Então ser instruído na graça de Deus é isso. É viver pela fé, é entender que Deus é Espírito e verdade, é seguir a Cristo segundo o Espírito e não segundo a carne, é não olhar ninguém segundo a carne, é entender que Deus existe dentro de você e que você não precisa de cerimônias e de ritualismos para se achegar a Deus, e que você é salvo, porque o último sacrifício já foi feito, o sangue de Jesus já foi derramado na cruz a nosso favor para nos salvar. Ele te libertou de todo mal para todo sempre. Você não é mais escravo do medo. Amém? Hoje você é uma pessoa segura. Os Gálatas foram instruídos assim, a terem essa segurança, essa certeza. Estou salvo para sempre. A salvação eterna não se perde. Paulo ensinou que Satanás está morto, destruído, aniquilado para sempre. Sou um abençoado herdeiro de Deus. Estou aqui para adorar a Deus no Espírito. Paulo diz em Filipenses 3:3. Então tudo isso também foi ensinado para os Gálatas. Como você está sendo instruído nessa igreja. Na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, com a mesma palavra.
E digo mais, um pastor que prega a graça de Deus, a graça que o apóstolo Paulo recebeu, ele te tira das obras religiosas. Então uma igreja que diz que está pregando a graça, e ainda existe obras religiosas ali, práticas religiosas, aquele lugar não está pregando a graça. Porque um lugar que prega a graça de Deus, aquele pastor tira as ovelhas de Cristo das obras da lei, das obras religiosas, das tradições religiosas. Ele tira aquela pessoa. Como eu tenho feito aqui, através da palavra da graça de Deus. Então, tem sido a palavra da graça de Deus o que você tem aprendido aqui, o mesmo que Paulo ensinou para os Gálatas. Dessa maneira, Cristo vai sendo formado em você. E aí você começa a agir com a mente de Cristo. Hoje você é um cristão que está agindo com a mente de Cristo. Então os Gálatas foram orientados assim. Mas eles, de repente, começaram a ouvir outros pregadores, que ao invés de pregarem a palavra da graça, traziam a lei, e a lei confundia os Gálatas. É só você ler a carta de Paulo aos Gálatas que você vai perceber isso. Eles ficaram confusos. Por isso que Paulo exortou, né? Sofro dores de parto, até que Cristo seja novamente formado em vós, né? Então Cristo estava sendo formado neles, mas de repente eles já não estavam agindo como deveria agir. Eles estavam deixando de agir no Espírito para agir segundo a carne. Por exemplo, se eu ficasse 1 ano fora daqui, 1 ano para que você entenda, e depois voltasse aqui e encontrasse vocês aqui, um brigando com o outro, o fulano de mal do outro, embriaguez, prostituição, colaborador de mal do outro colaborador, uns e outros já achando que tem que ter na igreja batismo em águas e oração para amarrar o diabo. Tem gente que custa para acreditar que o diabo já foi destruído. E quando você fala que o diabo está destruído, que você não acredita, as pessoas ficam furiosas. Como que é? Então quer dizer que você não acredita no diabo? Que igreja é essa que você está indo? Do Satanás essa igreja que você está, né? É do Satanás essa igreja que você está. Você não acredita no diabo? As pessoas deveriam reagir assim se você não acreditasse em Deus. Não é verdade? Se você estivesse numa igreja que te ensinasse a não acreditar em Deus, que te ensinasse que Deus não existe, aí sim, com toda a razão, essa pessoa deveria ficar furiosa com você. Mas aqui nós falamos que Deus é o chefe do mundo, que Deus é o soberano para todo sempre, e as pessoas ficam furiosas. São pessoas que custam a aceitar, a acreditar que o diabo já foi destruído pelo sacrifício de Cristo. E nós precisamos aceitar o que está em Hebreus 2,14, meu Deus. Então, os Gálatas viveram esse contexto. Com isso teria acontecido o que não é uma evolução, mas uma regressão. E eu diria o quê? Eu chegando aqui depois de muito tempo, encontrando isso na vida de vocês. Esse retroceder todo, né? Eu diria o quê? Eu vou sofrer de novo dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. E tem coisinhas que você deve evitar para não retroceder da graça de Deus. Porque Paulo diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É importante você evitar, por exemplo, mensagens desses pregadores que não entendem nada do Evangelho da Graça. Porque isso atrasa, retarda o seu entendimento que Cristo está dentro de você, abençoado. Você tem que ouvir a mensagem da sua igreja. Você tem que ouvir a palavra da graça de Deus e não ficar ouvindo outros pregadores, assistindo programa de televisão, programa de rádio, outras igrejas, de pastores que não entendem nada da graça de Deus. Você não deve ouvir, abençoado. Não ouça, coloca uma mensagem da igreja, coloca um louvor. E se você tem que conviver com pessoas que não são da nossa igreja, que têm um coração cheio de lei, não deixe o que essas pessoas falam contaminar você.
De repente você convive com alguém assim, coração cheio de lei. Um coração cheio de lei é aquela pessoa que ainda não se converteu à graça de Deus. Que briga, discute, que tem vícios, que acredita no diabo, que acha que todo caminho leva a Deus. A pessoa que não está convertida à graça de Deus, ela pensa assim: eu não entendo, não entra na minha cabeça, tanta igreja perto aqui de casa, e você sai para ir para essa igreja tão longe, essa igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Se tem tanta igreja aqui perto, você vai lá, no fim do mundo, atrás dessa igreja. E são pessoas que acham que o que você está passando foi a macumba que fizeram contra você. Então, uma pessoa que tem um coração cheio de lei, ela atrapalha você, porque ela fala essas coisas todas. Outra coisa, para que Cristo seja formado em você, você abençoado tem que se desligar totalmente do seu passado. Totalmente, se você quer que Cristo seja formado na sua vida. Se desligue totalmente do seu passado, para você encarar a vida nova que está de frente para você. Existe uma vida nova para você encarar ela. Ela está de frente para você. Mas para você tomar posse dessa vida nova, dessa fase bonita, boa, que é o presente, você precisa se desligar totalmente do seu passado. Existe uma força, um poder ao seu favor. Você tem a Deus dentro de você. Amém, igreja? Amém. Problemas existem? Existem. Mas podem ser superados. Não é verdade? Procure atrair para a sua vida bons pensamentos, boas palavras. Lá em Jó diz, capítulo 22, verso 28, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará nos teus caminhos. Então procure atrair boas palavras, bons pensamentos para a sua vida. Se alguém te enganou, ponto importante, mentiu para você, te magoou, pastor me magoou, mentiu para mim, me enganou, trapaceiro, foi um trapaceiro aquela pessoa. Uma decepção que você teve com alguém, uma decepção amorosa, e você chorou muito, muito, muito. Esqueça esse pensamento de perturbação. Esqueça, abençoado. Você está no lucro, porque você não mentiu para essa pessoa. Você não enganou ninguém. Você não roubou ninguém. Você não maltratou ninguém. Você está no lucro. Porque você não fez o que essa pessoa fez com você. É necessário, é importante você romper com o passado. Diga, eu recebo esse entendimento. É importante que aconteça dentro de você o que eu vou falar aqui, ó. Decida aí dentro de você esquecer o que passou. É muito importante você decidir aí dentro de você esquecer o que passou. O passado, dependendo da situação, só traz aborrecimentos. E só abre feridas. Não adianta você chegar para o seu marido hoje e questionar uma situação de 3 dias atrás. Só vai trazer aborrecimento para você e abrir feridas. E vai dar briga, ou violência, ou outra situação pior. Não adianta você chegar no setor do seu trabalho e retrucar uma situação de ontem ou de antes de ontem. Não adianta. Já aconteceu, já foi feito. Aquela pessoa falou, aquela pessoa fez. Não adianta. Você falar agora não vai fazer mudar isso. A pessoa já fez, a pessoa já falou. Agora o presente sim é que é importante para você. Você viver com o hoje, com o presente. O presente é a raiz do futuro. Para você viver feliz, abençoado. Eu decidi dentro de mim nunca mais chegar para ninguém para questionar nada do passado. Porque a gente fica nervoso. Fica ou não fica? Você fica nervoso. Você começa a brigar. Fica magoado. Ou fica triste, começa a chorar. Não adianta. Essa situação na vida do teu filho, você deve orar a Deus.
e pedir para que Deus tenha misericórdia dele, naquilo que ele está fazendo ou naquilo que ele já fez. Deus, tenha misericórdia dele, transforma essa vida, ilumina esse coração, porque quando eu vou conversar sobre o que foi feito, ele me magoa com palavras e eu acabo também magoando a ele. Então, é melhor não tocar no passado. Esqueça o passado, abençoado. Ninguém pode usufruir de uma vida feliz estando agarrado ao passado. Se você quer usufruir de uma vida feliz, é importante que a partir de hoje você rompa com o passado. O seu e dessa outra pessoa. Rompa. Esqueça. O ontem é passado já, viu? Na parte 2, a gente vai falar mais sobre isso. Tá certo? E esse é o recado do Espírito Santo para a sua vida. Para que Cristo seja formado em você, é necessário que você coloque em prática todas essas recomendações que você recebeu hoje. Quer que Cristo seja formado em você? Coloque em prática o que Deus falou hoje. Será que vale a pena eu chegar agora na casa dessa pessoa e contar tudo que eu estou sabendo? Que me contaram pelo telefone? Pensa bem se isso vai valer a pena. Se isso vai destruir ou construir alguma coisa. De repente você vai destruir essa família, ou de repente destruir esse casamento, como que vai sair da sua boca? Então pensa, leva cativo o teu pensamento a Cristo. Você nora, você sogro, você genro, leva o teu pensamento cativo a Cristo. Bom, eu vou falar para o meu filho. Vou falar para o meu filho dela. Vou falar. Será que vale a pena? Será, meu Senhor, que se eu fizer esse comentário da minha nora para o meu filho, será que vai construir ou vai destruir esse casamento? Leva o teu pensamento cativo a Cristo. Nesse momento, Cristo está sendo formado em vós. Tudo que você for fazer, Senhor, ilumina os meus caminhos nessa situação. Eu devo fazer isso ou não? Nesse momento, Cristo está sendo formado em você. Bom, aconteceu aquilo lá, já faz 15 dias. E eu estou aqui matutando, pensando. Assim que aquele fulano entrar pela porta, eu vou conversar de novo sobre isso, sabe? Isso ainda está entalado dentro de mim. Ixi, passa uma borracha nisso aí, abençoado. Quem quer aqui ser feliz, muito feliz? Esse recado é o segredo da sua felicidade. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra que veio para o nosso crescimento espiritual, para remover, Senhor, aquilo que às vezes atrapalha o nosso crescimento. Um pensamento, uma atitude, palavras de outras pessoas. Às vezes uma palavra, Senhor, retarda o crescimento espiritual. Porque cria uma situação negativa no nosso coração. Dependendo de quem está vindo a palavra, Senhor. Se é uma pessoa que não tem uma vivência nas coisas do Senhor, isso prejudica. Pode criar em nosso coração uma raiva, uma revolta, uma atitude de violência. Ah, Senhor, guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração de nós mesmos. De nós mesmos, Senhor. Porque às vezes somos violentos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, Senhor. Nos guarda, Senhor, de nós mesmos, desse corpo de carne que temos, que às vezes, Senhor, quer questionar, que às vezes quer debater, discutir, que às vezes, Senhor, quer falar do passado. Ah, meu Senhor, nos ensina a viver o reino de Deus. Nos capacita, Senhor. Eu recebo que nessa manhã Cristo seja formado em você, mais do que nunca. Que haja uma mudança no seu coração, mas uma mudança para melhor. Peça isso ao teu Senhor. Senhor, muda meu coração, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, meu Senhor, para eu ser nova criatura em nome do Senhor Jesus. Me capacita, Deus. E Ele vai te capacitar, abençoado.
Ele vai te dar maturidade no seu andar, no seu agir. De repente, por esses dias, uma situação que saiu da sua boca causou tanta confusão, tanta briga. E agora a palavra veio para que você seja maduro. Que você pense mais antes de falar qualquer coisa. Para que você não sofra, abençoado. Será que vale a pena, meu Senhor, falar isso? E o Espírito Santo vai mostrar para você que não. E você vai manter a harmonia do seu casamento. Você vai manter a harmonia no seu trabalho. Você vai manter a harmonia no seu relacionamento com as pessoas. Às vezes um colega no trabalho faz um comentário de outro e você acaba falando para outro. Agora o Espírito Santo vai te conscientizar: filho, não fala, que essa conversa fica aqui. Não seja você a passar ela adiante, para que você depois não se arrependa, para que depois essa pessoa de quem você está falando não venha contra você. Então o Espírito Santo agora vai policiar ainda mais, porque Cristo está sendo formado em você, abençoado. O Espírito Santo vai te ajudar, filho. Não entra nessa, fica fora dessa situação. É alguém que tem raiva no coração do outro e está usando você. O Espírito Santo vai te alertar, pedra viva. Diga: obrigado, Deus, pela palavra de hoje. Eu estava precisando desse alimento, em um nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Deus, me leve em segurança para casa, em um nome do Senhor Jesus. Louve a Ele com suas palmas bem forte. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.